Pronto? Então vamos lá. Vamos à segunda parte da nossa aula de hoje. Você que está aí me vendo aí, né? Você aí tomando seu cafezinho, seu chazinho, seja lá o que for, e assistindo a nossa aula, tá certo? Você fala assim, professor, eu não gosto de café, porque nunca tomou um café bom. Toma um café bom, rapaz. A pessoa fala, não, professor, eu tomo café bom. Não, compra um café bom. Procure saber o que são os bons cafés, prepare um bom café assim, um xicrão de café assim, sente. Assiste a nossa aula aí tomando um cafezinho, um chazinho, se você não pode tomar café realmente, tá certo? Um suco gostoso, uma água, seja lá o que for, né? E você vai aqui anotando e a gente vai caminhando e vai estudando. Volto a dizer, vá com calma. Eu estou tranquilo, eu estou em paz aqui nesse curso, bem tranquilo. Por quê, professor? Porque isso é justamente a forma como a gente vai trabalhar, essa maneira lenta aqui, assim, devagarzinho, sem estresse. Eu não quero você aperreado, eu não quero você estressado. Combinado? Então, nem tão pouco preocupado para decorar tudo isso. Você não precisa decorar tudo, porque vocês mandam e-mail, professor, tanta coisa para eu decorar. Calma, entenda, melhor, entenda. O que for realmente importante, fundamental para você realmente precisar decorar, eu vou dizer, olha, isso aqui é importante para você. Combinado assim? Então, volta lá comigo. Então, continuando aqui, ó. Outro elemento mórfico do verbo é a vogal temática, né? Quem é a vogal temática? Elemento mórfico vocálico. O que é que significa dizer isso, professor? Se eu estou dizendo que é um elemento vocálico, obviamente que isso aqui se é vocálico respeito à vogal, né? Que se junta ao radical para formar o tema verbal. Nos verbos, a vogal temática se situa-se entre o radical e a desinência de infinitivo impessoal R. Então tá lá, ó. Tem estresse, tá lá. Olha aí a vogal temática lá pra gente. Pronto, tá. Estão exatamente aqui, ó. Então, professor, precisa decorar isso? Claro que não, rapaz. Fica tranquilo com isso aí. Certo? Veja. Tema, o que é o tema, professor? É justamente a ideia do radical mais a vogal temática. Tá? Então, qual é o objetivo, professor, do tema? O tema, tá certo? O tema é a preparação do verbo para receber desinências. Então, o verbo está pronto aqui para receber as desinências, ó. Tá? Então, aqui, falar, então é a fala, caber, cabe, abrir, abrir. Entendeu? Então, a vogal temática, ou radical com vogal temática, me dá o tema. Tema prepara o verbo para quê? Para receber as desinências. Então, professor, desinência de quê? Desinência, na realidade, veja só, não importa, preste atenção, uma coisa legal. Desinência não é uma coisa que só exista para verbo. Desinência existe também para os nomes. Por exemplo, quando você tem a palavra menino e menina, esse O e esse A são desinências. Desinências de gênero. Professor, o que é uma desinência? É um elemento mórfico acoplado a um radical, acoplado a um tema verbal para indicar flexões. Flexões de quê, professor? Flexões de gênero, tem certo? Flexões de número. Por exemplo, quem é a principal desinência de número? Singular e plural na nossa língua portuguesa. É o S. Então, S é a principal desinência de plural que nós temos. Acoplada frequentemente a quem? Aos nomes. Substantivos, adjetivos. Entenderam? Entendeu? Então, essa é a principal desinência. Então, para os verbos, as desinências vão indicar para a gente o quê? Elas vão indicar, Rodrigo, elas são importantes para o meu estudo? Elas são. Por que elas são importantes? Porque elas vão te nortear a respeito de em que tempo, por exemplo, em que pessoa, né? Aliás, em que tempo, em que modo se encontra aquele verbo. Ou em que pessoa, em que número se encontra aquele verbo. Então, as desinências, elas me denunciam, né? Me denunciam o modo do verbo, me denunciam o tempo do verbo, me denunciam a pessoa do verbo, quem é o sujeito verbal, e me denunciam se o verbo está no singular ou no plural. Tudo bem?
Então, desinência é um elemento mórfico para indicar flexões diversas. Tranquilo isso. Volta lá para o slide. Então, flexões de modo, tempo, número. Por isso que elas são divididas. Nós temos desinências de quê, professor? Modo temporal. Vai indicar o modo e o tempo em que se encontra o verbo. Por isso que ela é chamada aqui de modo temporal. Modo e tempo. Então, olha só. Pronto. Está aí, ó. Cantava. Essa desinência daqui, que é o vá, veja que o tema está aqui, o tema radical mais vogal temática. Aí eu começo a aplicar as desinências. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Isso aqui é uma desinência que me indica o tempo pretérito imperfeito e me indica modo indicativo. Diz que o modo é um indicativo. Combinado? Depois eu tenho as desinências de que, professor? De número de pessoa. Vão indicar se o verbo está no singular ou no plural. E o mais importante, pessoal, vai me indicar a pessoa. Por que, Rodrigo, é importante a gente trabalhar com essa ideia de perceber a pessoa em que o verbo? Porque a pessoa, essa número pessoal, ela vai lá no processo sintático, ela denuncia o sujeito. Muito importante isso aqui. Entendeu? Então é importante não agora, mas ela é importante, por exemplo, quando eu estou diante de sujeitos ocultos. Não é? Não é interessante? Não é à toa que, vejam, o sujeito oculto, ele também é chamado de quê? De sujeito, olha que legal, desinicial. Ora, por que o sujeito oculto, ele é chamado de sujeito desinicial também, ou de sujeito elíptico? Por que ele tem esse nome desinicial? Porque a desinência do verbo denuncia quem é o sujeito, quem é a pessoa. Compreendeu, então? Essa que é a ideia. Compreendeu? Pronto. Volta lá para o slide, então. Então, vamos dar uma olhada aqui numa desinência. Né? Vamos dar uma olhada aqui, Aqui, cantastes. Olha aqui, Né? Esse cantastes, esse tes que você está vendo aqui, é desinência que indica o quê? A segunda pessoa do plural, no caso, o vós. Combinado? Maravilha? Vamos agora dar uma olhada, vejam só. Aqui, foi o que eu repeti aqui, pronto. Nas chamadas flexões verbais. Professor, o verbo tem flexão de tudo quanto é tempo, não é verdade? De tudo quanto é tipo, não é verdade? É verdade. Diz, inclusive, alguns autores que o verbo é a palavra na língua portuguesa que apresenta justamente o maior número de flexões. Tá? Então vamos começar lá. Flexões de modo, de tempo, de pessoa, de número, de voz. Entenderam? Flexões de modo, tempo, pessoa, número e voz. Então vamos lá devagarzinho em relação ao verbo. Primeira coisa, vamos às flexões de modo. Então, gente, é legal isso aqui, Trabalhar-se com o chamado modo indicativo, tá? Professor, o que é que trabalha, o que é que indica? O nome já está dizendo. Olha só que interessante, eu digo, olha aqui, é o modo da realidade, tá? É o modo da realidade, tá? Serve para enunciar um fato ou um estado verdadeiros ou supostos verdadeiros em orações independentes ou dependentes, declarativas, interrogativas ou exclamativas, quer afirmando, quer negando. Obviamente que quando eu aplico o indicativo pode se encontrar em 3 lugares, né? Eu posso ter o passado, o presente e o futuro. Então, a indicação do fato real em orações independentes ou dependentes, ou declarativas, interrogativas, etc., etc., esse fato pode estar situado em 3 tempos. Não posso me esquecer disso, ok? Então, olha só um exemplo aqui básico. Olha só, quem canta, seus males espanta. Isso é modo indicativo, né? Está lá outra aí,
em certos pontos, não se encontrava viva alma na rua. Vejam que eu não tenho nenhuma possibilidade. Isso é um fato. Agora, pretérito. Fato pretérito, fato passado. Né? Só os pretos faziam as compras, tá? Para o jantar ou andavam no ganho. Tá aqui, ó. Então, os fatos aqui enunciados, todos, professor, todos são fatos certos, situados no passado. Modo subjuntivo. Professor, legal esse cara, importante esse cara. Né? Professor, como é que eu faço subjuntivo? É o modo, antigo modo conjuntivo, modo de quê? Próprio de quê, professor? De incertezas, da possibilidade, da dúvida, tá? Da futuridade, da vontade, do desejo, né? Da esperança, da suposição. Vê quantas ideias esse cara tem da concessão. Vejam quantas ideias o modo subjuntivo pode traduzir para a gente. Então, olha um exemplo lá básico. Ó. Modo subjuntivo. Eu vou para Coimbra logo que esteja bom. Veja, logo que esteja bom. A ideia que se passa aqui é quando eu estiver bom. Obviamente que eu estou diante de quem, professor, aqui, quando eu digo esteja, que eu esteja, que tu estejas. Isso aqui é justamente o chamado presente do subjuntivo, certo? Presente do subjuntivo. Então, professor, que eu esteja, isso é possibilidade. Olha outro exemplo aqui, ó. Não parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do tartaruga. Veja, que ele ande, tá? Isso aqui, professor, é o quê? Ele faz, olha, não parece bonito que ele faça isso, que ele ande com isso aqui. Por isso que ele diz aqui, eu digo aqui atrás, é da dúvida, da possibilidade, é do desejo, da esperança, da concessão, da incerteza. Tá certo? Ok? Continua comigo então. E por fim o modo imperativo, tá? Que é o modo típico de quem, professor? Da ordem. Lembre-se de que imperativo não é só ordem, tá? É um preceito, é um conselho, é uma exortação, é um pedido, é um convite. Então, eu gosto sempre de dizer, quando você fala assim, por exemplo, pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso aqui é um modo imperativo, né, Rodrigo? Isso é imperativo. Só que eu não estou dando uma ordem agora. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo aqui justamente um pedido. Entendeu? Então eu não tenho ordem. Eu não tenho mandamento. Eu tenho uma súplica, um pedido, ok? Então, um exemplo aí de imperativo agora, escutar e responder sinceramente as minhas perguntas. Tá lá, guardai o meu sábado, porque ele deve ser santo para vós. Guardai, ó. Guardai, certo? Então veja, professor, os modos representam para nós alguns problemas, não é verdade? Veja. Eu quero que vocês tenham cuidado, porque algumas provas, alguns concursos, geralmente de nível médio, e às vezes alguns concursos até de nível superior, eles gostam de explorar, por exemplo, a formação dos verbos, ou pelo menos a conjugação dos verbos, dentro do chamado modo imperativo. Certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma olhada agora como é que se forma o imperativo. Vamos juntos então? Então corta lá para o slide, Então, professor, como é que eu formo o modo imperativo? Vamos dar uma olhada lá? Olha só aí para você. Ó. Vamos começar. Vocês sabem que o modo imperativo ele se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Não é isso? Então, vamos ao imperativo afirmativo. Como é que eu formo? Veja.
para que eu conjugue o modo imperativo, ele é um modo totalmente desenvolvido, extraído a partir de dois tempos preliminares. Aliás, deixe-me só dizer uma coisa a vocês. Vocês vão ver muito, para dar uma auxiliada aí, vocês vão ver muito essa brincadeira, digamos assim, não é bem essa brincadeira não, mas vocês vão ver sempre esse triângulo amoroso aqui, vocês vão ver sempre muito na língua portuguesa esse triângulo aqui, certo? Vocês vão ver muito isso aqui, entendeu? Vocês vão ver muito esse triângulo amoroso aí. Muito. Você vai dizer assim, professor, por que você está falando isso para a gente? Por quê? Porque, veja, na língua portuguesa, e aí não precisa, por favor, ficar tentando decorar tudo isso. Não fica tentando decorar tudo isso. Entenda a coisa. Tá? Na nossa língua portuguesa, nós temos tempos chamados de tempos primitivos e tempos derivados. Como a gente viu no substantivo primitivo, substantivo derivado, entendeu? Nós temos tempos primitivos e tempos derivados. Muito bem. Os verbos também são assim. Os verbos possuem tempos primitivos e possuem tempos derivados. Por exemplo, o infinitivo. O infinitivo é um tempo primitivo, ou seja, ele existe por si só. Outro tempo primitivo é o presente do indicativo. Presente do indicativo é tempo primitivo. Qual o detalhe? É que o presente do indicativo, ele forma o presente do subjuntivo. E os dois juntos formam o modo imperativo. Você vai dizer assim, professor, o que é que significa isso? O que é que significa dizer isso? Vamos lá então, corta lá para o slide. Significa dizer que, veja, o que acontecer aqui, veja, o que acontecer aqui neste presente do indicativo vai reverberar onde? Aqui. Reverbera no presente do subjuntivo e no modo imperativo. Aí você vai dizer assim, por que, professor, reverbera no modo imperativo? Porque o modo imperativo ele é formado justamente a partir desses dois tempos que vocês estão vendo aí, o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Combinado então? Combinado então? Então vamos apagar aqui tudo. Vamos apagar tudo aqui. Então vamos lá começar. Olha só. Então, imperativo afirmativo, aí eu saio daqui, né? Aqui, presente do indicativo, presente do subjuntivo. Tá? Professor, quem é que sai do presente do indicativo? Você está vendo aqui já, daqui sai esse. Tá? Daqui sai esse. Tudo bem? Aí daqui sai esse. Isso é velho, hein? Daqui sai o vivamos. E daqui sai o vivam vocês. Então, está tudo aqui com as setinhas bem ligadas aqui para você entender. Então, vejam, qual é a única curiosidade em relação a isso? É que o presente do indicativo, quando ele vem para cá, é menos a letra S. A gente vai lembrar disso. Mesma coisa aqui, no vós, que é menos a letra S. Entenderam, então? Então, a única coisa. Então, como é que eu faço aqui? Professor, eu vivo, tu vives, vive tu. Eu vivo, tu vives, vive. Vivemos, então eu faço. Vivemos, viveis. Viveis, vivei vós. Do outro lado, aqui é aquela história do que eu, né? Aqui eu faço. O presente subjuntivo é aquela história do que eu viva, que tu vivas, que ele ou que você viva. Você, né?
que nós vivamos, que eles vivam. Obviamente que o imperativo afirmativo não possui o primeira pessoa, o eu. Não existe lógica de eu fazer uma súplica ou de eu fazer um pedido para eu mesmo. Entendido essa história? Ficou claro isso aqui? Entenderam direitinho? Então essa é a ideia da formação do chamado modo imperativo. É mesmo. Cuidado, porque há muitas brincadeiras, entre aspas, de mau gosto com o modo imperativo em concursos públicos de nível médio. Então você que está indo para nível médio tem que ficar ligado. Por quê, professor? Para você, calma, na hora da questão, pensa, calma, olha para a questão. Vejam lá de onde é que o cara está querendo tirar. Você tem que perceber as pessoas. Vamos dar uma olhadinha então comigo lá. Corta lá para os lados, volte lá, veja. Professor, como é que eu faço, por exemplo, veja, eu quero comprar um livro. Como é que eu formo o imperativo da segunda pessoa de comprar um livro? Tá? Ora, se eu sei que se trata de imperativo afirmativo, eu vou para onde? Eu estou preocupado com quem? Vamos começar com o presente do indicativo. Daqui eu tiro quem? Eu tiro tu, eu tiro vós. Entenderam? Ele quer a segunda pessoa. Se é a segunda pessoa, és tu. Então como é que eu faço? Vamos ver, comprar no presente indicativo. Eu compro, tu compras. Se eu sei que é tu compras, e eu vou tirar o S, está aqui a forma. Compra. Ô Rodrigo, e como é que eu faço o imperativo da terceira pessoa? O imperativo da terceira pessoa, eu sei que ele sai de onde? Do presente do subjuntivo. Tá? Presente do subjuntivo. Então, quem é a terceira pessoa? Eu faço eu a primeira, tu a segunda, ele a terceira. Terceira, no caso, vamos fazer do singular. Né? Por que, professor, do singular? Porque, veja, se eu quisesse a segunda pessoa do plural, como é que eu faria? Eu compro, tu compras, ele compra. Nós compramos, vós o quê? Vós o quê? Comprais. Menos o S, eu teria o quê? Comprai vós. Entenderam? Comprai vós. Se eu quero a terceira pessoa, o que é que eu faço? Vamos vir para cá. Que eu compre, que tu compres, que ele ou que vocês, ou que, aliás, que ele ou que você compre. Eu vou falar então o quê? Compre você. Mas se eu quiser a terceira pessoa do plural, como é que eu faço? É fácil. Eu vou lá e vou dizer que eu compre, que tu compres, que ele compre, que nós compremos, que vós compreis, que eles comprem. Então, comprem vocês. Entendeu a história? Então, não precisa se aperrear, não precisa se desesperar com isso aqui. Você não precisa ficar aperreado. Entendeu? Não precisa ficar aperreado com isso aqui. Você quer ver uma coisa curiosa? Você quer ver uma coisa curiosa? Eu queria que você visse comigo um detalhe interessante. Veja, há algumas perguntas que são bem legais. Você quer ver um negócio legal? Ó. Veja. Isso foi uma prova. Ó, atravessai o rio a nado. Eu quero que você troque o verbo atravessar pelo verbo transpor. Como é que fica a resposta? Hein? Como é que fica a resposta? Eu quero que você forme aí, eu coloque no lugar do atravessar o verbo transpor. Como é que vai ficar essa resposta? O que é que vocês acham? Hã? Como é que você acha? Como é que fica? Põe a pausa aí para você. Põe a pausa, eu não vou responder agora. Deixar você curioso. Tá? O que é que eu faço, professor, para responder esse negócio? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Como é que fica a resposta? Trans o quê? Hã? O quê, professor? Vai fazer como esse negócio aí?
Hã? Vou responder para você agora. Sabe o que eu vou fazer? Vamos para o próximo bloco. Que aí no próximo bloco eu respondo para você ficar morrendo de curiosidade. Ok? Eu aguardo você e tente, enquanto você muda aí de bloco, tente fazer a sua forma de imperativo. Ok? Eu aguardo você. Vamos à terceira parte da nossa aula de hoje. E aí, achou a resposta do nosso aí desafio? Como é que fica? Como é que você ficou aí? Hã? Achou? Vamos lá então. Bota lá para o slide. Que eu tenho aí atravessar o rio a nado. Ora, algumas coisas que você deveria ter percebido nesse detalhe aqui. Quando eu digo atravessar o rio, primeiro que eu tenho que descobrir quem é a pessoa. Rodrigo, isso é o quê? Imperativo, afirmativo. Né? Atravessar. Aí vejam, vamos fazer o imperativo afirmativo do verbo atravessar. Então vamos lá. Eu tenho tu, você, nós, vós, vocês. Então como é que eu faço? Vamos lá. Tu e vós saem de onde? Presente do indicativo menos o S. Não é assim? Você, nós e vocês saem do presente do subjuntivo sem nenhuma, o quê? Alteração. Não é assim? Sem nenhuma alteração. Entenderam a história? Tudo bem? Então vamos lá então. Como é que faz? Presente indicativo. Eu atravesso, tu atravessas. Menos o S, atravessa tu. Tá? Eu atravesso, tu atravessa. Vamos agora para você. Presente subjuntivo. Que eu atravesse, que tu atravesses, que ele ou que você atravesse. Que nós atravessemos, quase não cabe aqui, tá? Vamos logo fazer vocês, que eles atravessem vocês. Veja, não apareceu nada do atravessar aí. Vamos voltar lá para o presente do indicativo. Eu atravesso, tu atravessas, ele atravessa, nós atravessamos, vós o quê? Atravessais. Menos o S, atravessai vós. Então vejam, eu descubro que a pessoa com quem eu lido é o vós. Ó. A pessoa com quem eu estou lidando aqui é vós. Então, se eu sei que a pessoa é o vós, eu tenho que buscar agora o vós de quem, professor? Do verbo transpor, que na realidade não precisa conjugar transpor. O verbo é derivado de quem, professor? De pôr. Se eu sei que ele é derivado de pôr, basta me conjugar o verbo pôr aí no vós. Então vamos lá então. Como é que eu faço? Se eu sei que o pôr, eu vou até mudar a cor aqui da minha caneta aqui, ó. Vamos fazer aqui, pronto. Eu quero o vós. Como é que é o vós do verbo pôr? Presente do indicativo menos o S. Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos. Vá você agora, vá querido, vá. Vós o quê? Vós o quê? Vós pondes. Rodrigo deu pondes. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes. Corta lá para o slide. Então vejam, se eu sei que dá, veja que interessante, se deu vós pondes, o que é que eu vou fazer aqui? Ó, corto S, olha o que eu tenho, ó, olha o que eu tenho justamente a forma ponde. Basta-me anexar o trans, está aqui a resposta. E aí, você achou isso aqui mesmo? Você que está me vendo, achou essa resposta aqui mesmo? Transponde o rio a nada. E aí, achou isso aqui? Ou você achou aquelas respostas esquisitas? Transponhai, né?
sei lá, transponha e etc e tal. Entendeu? Então isso é o imperativo afirmativo. Você não pode errar esse negócio. Entendeu? Ó, você quer ver uma outra coisa aqui? Isso aqui já não tem mais graça, professor. Não tem mais graça. É aquele comercial da Caixa Econômica, ó. Lembra desse comercial? Pronto. Isso aqui não tem mais graça. Isso é velho. Isso caiu tanto em prova de concurso, em prova de... Não é? Vem para a Caixa, você também vem, que perdeu a graça. Você vai dizer assim, professor, como é que eu faço para saber aí se esse negócio está certo, se não está certo? Dê uma olhada. Vamos lá. O cara está usando vem para a Caixa, você também vem. Professor, que modo é esse? Isso aqui, querido, é modo imperativo também. Que verbo? Verbo vir. Tá? É o verbo vir. Vamos conjugar o verbo vir no imperativo afirmativo. Então, vamos lá novamente. Ó. É só você fazer. Tu. Vou abreviar ali no internetês aí. Nós, vós e o vocês. Certo? Então, professor, como é que eu faço? Vamos lá. Eu venho, tu vens. Vens menos o S, vem. Vamos lá ver o você. Né? Que eu venho. Aí vamos para o subjuntivo. Que eu venha, que tu venhas, que ele ou que você, o quê? Venha. Depois eu faço. Deixa eu me apagar aqui logo. Depois eu faço. Venhamos nós. Vamos matar logo o último aqui. Que eu venha, que tu venhas. Que eles venham, venham vocês. E o vós? Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes. Então, vinde vós. Tá? Vinde vós. Vejam, o grande problema do comercial da Caixa, que ficou bonito, realmente o marketing procurou a fonética, etc e tal, está aqui nesse conflito aqui, ó. Está nesse conflito aí. Por quê, professor? Porque, veja, no comercial da Caixa, o cara fala vem para a Caixa. Ora, se ele diz vem, quem é o sujeito do verbo vir? És tu. É o pronome tu. Só que ele diz vem e chama a pessoa de quê? De você. Entenderam? Entendeu a história? Então vamos marcar aqui o negócio do cara aqui, professor, o que é que está errado? Quem está errado é esse você aqui, querido. Então eu teria que ter, para poder manter a chamada uniformidade de tratamento, dizer isso. Vem para a Caixa, tu também vem. Ou então ele faria isso, ó, ele faria assim. Venha para a Caixa. Você também. E terminaria com o venha. Tudo bem? Então isso é o imperativo. Por quê? Porque eu estou preocupado com o verbo no imperativo. Eu tenho que ter preocupado com o pronome. A gente viu o assunto agora. Que assunto é esse, professor? Uniformidade de tratamento. Certo? Uniformidade de tratamento. Combinado então? Então apaga tudo. Né? Você está vendo aí? Vamos lá agora para o seguinte. Professor, vamos para o imperativo agora negativo. Rodrigo, como é a formação do imperativo negativo? Aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Esse é o mais fácil que tem. Por quê, professor? Porque ele sai em peso do presente do subjuntivo. Tá? Em peso do presente do subjuntivo. Interessante? É interessante? Entendeu? Por isso, eu vou tentar antecipar aqui um conteúdo. Deixa-me dizer uma coisa para você. Por isso que os verbos defectivos... Aí você fala assim, hã? Sabe o que é verbo defectivo? Vamos lembrar aí. Verbo que apresenta defeito, falta, ausência. São verbos que no presente do indicativo... eles vão dar, eles são faltantes. O que acontece é que os verbos defectivos,
possuem o imperativo negativo. Você vai dizer assim, não, professor? Não. Por que não? Porque lembram quando eu comecei a explicar que eu disse, vocês vão ter sempre esse triângulo aqui, presente do indicativo, presente do subjuntivo, modo imperativo. É que o presente do subjuntivo, ele é extraído da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, do eu do indicativo. Então, se o modo indicativo não tem eu não tenho quem? O presente do subjuntivo, lá embaixo. E se eu não tenho presente do subjuntivo, não tem como ter modo imperativo. Pelo menos, aliás, não tem como ter o modo imperativo na sua forma negativa. Porque o imperativo afirmativo pode apresentar algumas pessoas. Vai gravando isso aí. Vai gravando isso aí, vai tomando nota. Para você entender esse negócio. Combinado? Então, volta lá comigo então. Tá? Então, ele sai todo do presente do subjuntivo sem nenhuma alteração. Está bem claro aqui para a gente. Viva, não vivas tu. Está bem claro aqui. Ó. Não viva. Você vê que é a mesma forma. Ó. Viva. Cadê? Vivas. Aqui, ó. Vivamos. Aqui, ó. Vivamos. Tá vendo? Ó. Mesma forma. Ó. Vivais. Ó. Vivais. Vivam. Vivam. Entendeu? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Professor, como é que eu falo essa ideia de não comprar um livro no imperativo negativo da segunda pessoa? É fácil. É fácil. Como é que eu faço? É só você conjugar. Imperativo negativo lá, tá? Presente do subjuntivo. Então, que eu compre, que tu compres. Então, como é que eu falo? Não compres. Entendeu? Tudo bem? Que eu compre, que tu compres, que ele compre, que nós compremos, que vós compreis. Se eu quiser fazer o vós, é só fazer isso. Aqui, ó. Não compreis. Aqui está o tu, aqui está o vós. Entenderam? Tal tu e tal vós. Combinado? Aí você pergunta assim, professor, e como é que eu faço? Vou apagar o de cima. E como é que eu faço o imperativo? Então aqui, peraí. Aqui nós vamos ter compres e compreis. Obviamente que como ele é negativo, tem um não. E como é que eu faço a terceira pessoa? Oh, querido, é só conjugar o presente do indicativo. Desculpa, o presente subjuntivo. Então, que eu compre, que tu compres, que ele ou que você, o quê? Compre. Então, não compre você. Então, não compre produtos pirateados. E como é que fica a terceira pessoa? Que eles comprem, portanto, não comprem vocês. Entendido isso aqui? Bem interessante. É bem interessante. Aí veja, existem algumas situações com as quais vocês sempre precisam ter cuidado. Você vai dizer assim, como, professor? Veja, existem determinadas questões de concurso que brincam muitas vezes com a imaginação de vocês, tá? Você que tem que ter cuidado, tá certo? Você que tem que ter cuidado. Então, vamos lá aqui, por exemplo, vamos pensar aqui numa história. Eu digo assim, luta por teus ideais. Não vou dar dica a você não, peraí. Senão eu vou ficar dando dica aqui de quem é a pessoa. Luta pelos ideais. Tá? Busca a felicidade. Certo? Não, sei lá,
Vamos lá aqui. Eu não queria dar dica a você. Não luta pelos ideais, busca a felicidade. Vamos colocar aqui. Não bebas com o inimigo. Certo? Então, vamos lá. Vamos pegar esse período aqui. Professor, aí vem o concurso, faz o seguinte, vamos lá. Vamos começar as brincadeiras aqui, ó. Com você. Vamos começar as brincadeiras. Primeira brincadeira. O cara diz assim, como é que ficaria este período na segunda pessoa do plural? Como é que ficaria esse período na segunda pessoa do plural? Ora, quem é a segunda pessoa do plural? É o vós. Entendeu? Segunda pessoa é o vós. Então, professor, se eu quiser pôr esse cara na segunda pessoa do plural, então vamos lá. Já vai dar aqui, ó, luta. Eu vou ter que descobrir logo o inicial. Eu percebo logo aqui de início que quando eu digo luta pelos ideais, eu luto, tu lutas, quem está lutando és tu. Então o período aqui está todo na segunda pessoa singular. É só continuar conjugando. Então eu luto, tu lutas, ele luta. Nós lutamos, vós lutais, menos o S. Lutai, primeiro verbo, pelos ideais. Busca, então, eu busco, tu buscas, ele busca, nós buscamos, vós buscais, menos o S. Buscai a felicidade. Aí olha o cuidado agora. Por quê, professor? Porque o imperativo negativo não sai mais do presente do subjuntivo, do indicativo, mas do presente do subjuntivo. Então, lutai, buscai, agora vamos lá, não bebas. Como é que eu faço? Eu vou dizer lá, que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais. Cuidado para não tirar o S, ó. Ó, então vai ficar aqui, ó. Bebais. Entendeu? Então vai dar lutai pelos ideais, buscai a felicidade, não bebais com o inimigo. Entendeu? Vamos lá agora fazer o seguinte. Vamos pegar essa mesma estrutura, é outra pergunta que eles vão fazer. Eles podem fazer para você o seguinte. Eu quero que você pegue agora este período que tem aí luta pelos ideais, busca a felicidade, não bebas com o inimigo. Eu quero que você inverta. Tá certo? Eu quero que você, onde existe afirmação, você faça uma negação. E onde existe uma negação, você faça uma afirmação. Traduzindo, eu estou pedindo para você trocar os imperativos. Então vamos começar. Vamos começar. Se eu quiser pôr isso aqui no imperativo negativo, então vamos lá. Vai dar o não. O não, o imperativo negativo, sai todo de onde? Do presente do subjuntivo. Então, ó, luta, como é que vai? Que eu lute, que tu lutes. Então vai dar isso aqui, ó. Não lutes pelos ideais. Não, o quê? Que eu busque, que tu busques. Não busques a felicidade. Agora veja, aqui eu quero não bebas, eu quero que agora que eu tenha afirmação. Então como é que eu faço? Eu não estou com o tu, então eu vou lá para o presente do indicativo. Eu bebo, tu bebes. Se és tu bebes, então vai ficar isso. Bebe, porque eu tiro S com o inimigo. Entenderam? Então cuidado, porque as bancas frequentemente elas sugerem essas trocas. Ah, troque o imperativo afirmativo pelo negativo. Troque o que era a segunda pessoa do tu, troque pela segunda do plural. Você quer ver outra? Essa aqui, vamos lá para a terceira aqui. Ó. Vamos lá, a terceira. Aqui não tem tu. Eu digo assim para você, eu quero agora que você faça o seguinte, eu não quero que você ponha essa frase como tu. Eu não quero que o sujeito seja tu, eu quero que o sujeito seja você. Ou seja, eu quero que você pegue essa frase, luta pelos ideais, e vá agora para a terceira pessoa do singular. Como é que eu faço? Ora, a terceira pessoa do singular
do imperativo afirmativo sai de onde? Do presente do subjuntivo. Entenderam? Então, o que é que eu faço? Eu vou lá para o presente subjuntivo. Então, que eu lute, que tu lutes, que ele ou que você lute. Então, vai dar isso. Lute pelos ideais. Que eu busque, que tu busques, que ele ou que você busque. Busque a felicidade. Não que eu beba, que tu bebas. Que ele ou que você beba. Então, vai dar isso. Não beba com o inimigo. Entendeu? Então, tenha cuidado. Justamente porque o perigo do imperativo, ele não é difícil em si. O que vai criar o imbróglio, o que vai criar aí a confusão, é justamente esse manejo em que os concursos fazem. Meu filho, saia da segunda pessoa para a terceira pessoa. Aí você faz, eita, calma. É só você monte o imperativo, entendeu? Olha, eu quero que você não afirme, eu quero que você negue. Se ele quer que eu negue, eu vou para o imperativo negativo. Se é imperativo negativo, o que é que eu faço? Vou lá para o presente subjuntivo, tiro todo mundo de lá e ponho para cá. Então, olho vivo nessas coisas, nessas brincadeirinhas de vai para lá, vem para cá com o modo imperativo. Combinado assim? Maravilha! Continua lá conosco, volta para o slide. Veja, saindo dessa ideia, ok, já fez isso aqui, tá? Veja, eu queria que você visse comigo agora, tá? Eu acho isso aqui, eu até coloquei aí de forma até aleatória. Veja, nós precisamos, para entender o assunto de verbo, nós precisamos, você que está me vendo, tá? Você que está me vendo aí, você precisa dominar alguns conteúdos dentro de verbo. Um dos conteúdos de que você tem que ter domínio diz respeito à conjugação dos verbos. Você vai assim, mas Rodrigo, isso aí é besteira. Não é besteira. Você sabe por que não é besteira? Porque a maioria dos alunos, quando eu digo que é a maioria mesmo, tá? Eu vou usar até uma estrutura que é pleonástica aqui, vou usar um pleonasmo, é a grande maioria. Porque não é aquela maioria pequena, não. Não é a maioria, é aquela ideia do direito constitucional de maioria absoluta. Então, o que quer dizer isso, professor? Uma maioria absoluta aí. Imagine que eu tenha 10 pessoas, 6 pessoas é uma maioria simples. Mas 9 pessoas não é mais uma maioria simples, é uma maioria absoluta, é uma maioria considerável. Então, literalmente, a maioria absoluta das pessoas com quem eu lido, para quem eu leciono, tem dificuldade com tempos verbais, com paradigma de conjugação. O cara faz pretérito perfeito do indicativo. Pronto, isso na cabeça do cara é um desespero. O cara faz eu, e sai procurando na cabeça. Vira um desespero. Então, eu queria que você pudesse ver. Você vai assim, professor, mas o concurso vai me perguntar conjugação verbal? Claro que não. Claro que ninguém vai perguntar para você, olha, conjugue o verbo. Ninguém pergunta isso. O que é que o concurso faz, professor? Esse tipo de conhecimento é o que eu chamo de conhecimento meio. Ou seja, você tem que passar por ele para você chegar a outros conteúdos. Tá bom? Então vamos dar uma olhada em alguns do que eu chamo de paradigmas de conjugação. Bota lá para o slide, então. Vamos lá. Então veja. Primeira coisa. Flexões de tempo. Vejam, olhem alguns tempos aí. Para vocês. Vocês podem ver isso, inclusive, na apostila de vocês. Tá? Se tiver com minha obra, com a gramática, também com a questão gramatical lá na gramática, tem tudo isso. Então, professor, pretérito imperfeito no indicativo, como é que eu vou conjugar? Olha para aqui, eu falava. Se o verbo, presta atenção, verbo é de primeira conjugação, é a primeira conjugação, se é o pretérito, é o vá. Quando o verbo é de segunda ou de terceira, quem é, é o ia. Então eu queria que você visse isso comigo. Aí você vai dizer, pô, Rodrigo, eu preciso decorar esse negócio todinho. Não é bem
Eu não sei se é decorar não, você tem que pôr na cabeça, você tem que conhecer. Então aqui, ó, presente do subjuntivo, olha só, falar, que eu falé. Veja. Se vocês pegarem todos os verbos da primeira conjugação, no presente do subjuntivo, eles vão apresentar a letra E. Que eu fale, que eu ame, que eu caminhe, tá? Babar, que eu babe. Tem jeito. Por outro lado, todos os verbos da segunda, ó, e da terceira conjugações vão terminar em A. Então, por isso que você está vendo aí que beber, que eu beba, comer, que eu coma, tá? Crer, que eu creia, partir, que eu parta, e por aí afora vai, entendeu? Então, guardem isso com vocês. Refletir, que eu reflita, tá? Imperativo, eu não vou falar, a gente já passou por isso. Mais que perfeito, ó, é a turma do Rá, ó. Falará, beberá, partira. Pretérito mais que perfeito simples, né? Vamos dar uma olhada em outros tempos aqui comigo. Nós vamos dar uma paradinha técnica para o tamanho do vídeo. A gente já volta com a quarta parte da nossa aula. Eu aguardo você. Vamos lá então, nossa última parte da nossa aula de hoje, tá? Continuando com aquela ideia dos tempos, né? De observar as terminações lentamente. Eu diria a você, pegue um livro, pegue uma gramática, pegue meu livro, como é que você achar melhor? Pegue um marca-texto, aí você vai lendo ali no assunto verbo, dá uma olhada naquelas terminações, porque você precisa disso, para que você sobreviva à frente com os conteúdos relacionados ao verbo. Combinado? Então vamos lá, volta lá para o slide então. Então, outras conjugações aqui que merecem a nossa atenção. Então, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso é fácil, isso é a turma do SSE. Olha lá. Falasse, comesse, partisse, bebesse. Aí é só continuar. Nós temos o futuro do subjuntivo. É preciso ter cuidado com esse cara, viu? Você precisa ter cuidado. Então aqui, curiosidade sobre o futuro do subjuntivo, para você, deixa-me só colocar uma tela em branco aqui, Quando eu falo sobre o futuro do subjuntivo, é sempre bom que você tenha em mente a ideia de todas as terminações, ou melhor, de todas as desinências que formam este presente estou ficando maluco aqui, esse futuro do subjuntivo. Então é a história aqui, professor, como é que eu conjugo um verbo no futuro do subjuntivo? Assim, Entenderam? Então eu tenho aí, escolha um verbo e a gente faz, tá? Você vai dizer, professor, e o verbo comer, é fácil, quando eu comer. O futuro do subjuntivo ele tem uma particularidade. Ele lança muito mão das conjunções quando ou se. Tá? Então eu faço quando eu comer, comeres, comer, comermos, comeres, comerem. Professor, o verbo ser. Vai lá, meu filho, vai lá. Você não fala quando eu ser, fala? Não, você fala quando eu for. Então, quando eu for, quando tu fores, formos, fordes, forem. Professor, e o verbo pôr? Quer o verbo pôr? Vamos lá. Quando eu, aí você imagina, você fala quando eu pôr? Não, você não fala quando eu pôr, você fala quando eu puser. Então vai dar puser, puseres, puser, pusermos, puserdes, puserem. Entenderam? Tem estresse. Tá? Tem estresse. Tudo bem então? Tranquilo então? Então vamos voltar lá. Volta aqui comigo. Então, futuro do subjuntivo. Futuro do presente é fácil, que é o cara do rei, Falarei, beberei, comerei, partirei, pau. Futuro do pretérito, tempo perigoso, Outro tempo perigoso. Esse cara daqui, Tem cuidado com ele. Nós vamos falar depois por quê. Tá? Então é o cara do ria, Falaria, eu beberia, partiria, entendeu? Cuidado.
Professor, por que a gente tem que passar por esses negócios, né? Tudo mais. Porque você vai precisar dessa ideia um pouco à frente. Tá? Veja, nós temos também, é isso que eu queria que você desse uma olhada comigo aqui, nós temos também essas formas que vocês estão vendo aqui. Professor, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, eles são chamados genericamente de formas nominais do verbo, certo? Eles são chamados genericamente de formas nominais do verbo. Posteriormente, num nível mais avançado, vocês vão descobrir por quê. Então, eu queria que inicialmente a gente gravasse só isso. Ó, o particípio para os verbos da primeira pessoa é ado, para os de segunda pessoa é o ado, é o ido, tá? O gerúndio, uma coisa gostosa, ó, é o carinha do NDO. Acabou-se. E o infinitivo, eu queria que vocês esquecessem um pouco esse infinitivo pessoal, eu vou voltar para falar sobre ele, mas o infinitivo, a grande característica dele é justamente o R. É o verbo na sua forma originária, na sua forma finita. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Então vejam, passando disso, nós vamos entrar num assunto muito cobrado pelas bancas em geral, ó, que é chamado emprego dos tempos e modos verbais. Você pode acompanhar comigo aí acompanhe comigo aí pela sua apostila, está na sua apostila também, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, depois vamos ver algumas questões, porque indubitavelmente é um assunto bastante cobrado. Então, ó, professor, quando é que eu uso o presente do indicativo? Então é isso que eu queria que vocês soubessem ou acompanhassem comigo. Veja, o presente do indicativo, ele tem um emprego genérico, um emprego comum dele. Qual é o emprego comum, professor? Obviamente que é indicar um fato que se realiza no momento em que se fala. Essa é a base do presente do indicativo. Por isso que eu digo, ó, ele estuda português, a lição não é fácil, entendeu? Então vejam que essas formas aqui indicam ações instantâneas, que estão se realizando naquele momento. Curiosidade. Professor, só se emprega presente do indicativo para uma ação que acontece naquele momento? Não. Então é isso que vai fazer a diferença no seu concurso. É isso que eu quero chamar, é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque não vai cair, não costuma cair o que é o centro lá, não é? Presente do indicativo serve para quê? Uma ação que se desenvolve no momento que se fala. Beleza. Mas não é isso. A turma não gosta, não cobra isso aí. Isso aí todo mundo sabe. É comum, então, serem cobrados os outros valores atribuídos ao presente do indicativo. Professor, quando é que eu também posso usar presente do indicativo? Vamos lá, então, corta para o slide, volta lá. Então, ó, eu posso usar presente do indicativo para quê, professor? Para isso aqui, ó. Para descrever um fato ou estado permanente. Tá? Então, quando eu digo aqui, isso é importante, viu, meus queridos? Isso é importante pra caramba, para quem está estudando aí, para quem está se preparando para o concurso, isso é importante. Tá? Então, ó, o sol aquece a terra. Veja, ele está aquecendo, eu digo, tá. Claro que está aquecendo agora, mas é um estado que é permanente, não é uma ação que se desenvolve naquele momento. Só. Maria é mãe de Jesus. As leis do universo são imutáveis. Vejam. Quando eu digo assim, por exemplo, Paulo fuma. Ele está fumando naquele momento? Não necessariamente. Entendeu? Então, Paulo fuma pode ser uma ideia que está acontecendo, mas também pode ser o caráter da permanência. O caráter do estado de permanência de uma determinada ação. Gravem esse negócio para vocês. Voltem lá, outro exemplo. Outro emprego, aliás. Olha só.
eu também posso usar para indicar ação habitual ou que se pratica constantemente. Aqui, ó. Ah, eu coloquei aqui, ó, Maria fuma. Pronto. É o estado. A ideia de permanência. Descrever fato. Estado permanente. Maria fuma. Eu vou ao cinema todos os domingos. Tá? Outra ideia do presente. Dar realismo a fatos passados. Você sabe qual é a ideia disso aqui? Tá? É o que nós chamamos, tá, de presente histórico. É o chamado presente histórico. Tá? Cabral descobre o Brasil em 1500. Ora, ele descobre? Não, ele descobriu. Mas quando eu digo que ele descobre, eu dou vida, eu dou mais realismo. Os bandeirantes abrem o sertão brasileiro, abrem e conquistam a terra. Né? Quando eu digo Hitler invade a Polônia, ele não invade, ele invadiu, isso é um fato passado. Então eu dou mais realismo justamente com essa ideia do presente histórico. Combinado? Outra aplicação. Indicar futuro próximo. Aí uma curiosidade, que nesse caso, você tem geralmente o acompanhamento de um adjunto adverbial de tempo, muito comum. Tá? Terminei meu negócio e sigo amanhã. Amanhã tem esse hífen, não, acho que quando juntou aqui, que ele dividiu aqui. Terminei e sigo, ora, amanhã para Nova York. Veja, eu sigo? Não. Eu seguirei. Eu seguirei. Quando eu digo eu sigo, eu também posso usar esse presente nessa acepção. Tá? Muita gente me pergunta isso. Professor, está certo dizer assim, eu vou ao cinema amanhã? Tá certo. Não tem erro aí. Mas o correto não seria dizer assim, eu irei ao cinema também. Também, a língua registra esses dois fenômenos. Você pode usar o futuro, ou você pode usar o presente para se referir a uma ação futura. Interessante isso, né? Volta lá comigo então. Continuo com o presente. Olha quantos empregos para esse cara. Substituir o imperativo quando se deseja denotar mais um pedido do que uma ordem. Então veja, eu digo, você me faz isso amanhã? Na verdade é, você faz isso amanhã? A ideia é, faça-me isso amanhã. Entenderam? É um emprego mais raro, mais difícil, mas é uma forma muito polida de você falar. Né? Então essa substituição vai justamente garantir uma polidez maior para a mensagem. Já que o imperativo é uma forma mais dura, mais brusca. Outra ideia, outro tempo. O pretérito imperfeito. Um tempo muito usual. Muito cobrado pelas bancas. Professor, por que eu uso o pretérito imperfeito? Indicação passada, primeiro que é pretérito, obviamente. Assim como é o pretérito perfeito e o pretérito mais que é perfeito. Indica a ação passada em relação ao momento em que se fala, porém presente em relação a outro fato no passado. Então vejam uma coisa curiosa. Tá? Vamos ver aqui um exemplozinho. Ó. Vamos lá então. Ó. Tá lá. Descrever fatos frequentes ou repetidos. Aqui é o programa que insiste em colocar o trema, né? Ou repetidos no passado. Então aqui, ó, observem. Quando eu era criança, eu ia sempre à casa da vovó. Percebam isso. Tá? Veja só. Preste bem atenção. Quando eu era, eu ia. Eu podia dizer assim, ó, para exemplificar bem, para ficar uma coisa bem clara, a ideia central do pretérito imperfeito, ele diz assim, que indica uma ação passada
em relação ao momento que se fala, porém presente. Veja, eu digo assim, ó. Ele comprava, vamos pegar aqui, ele comprava carne quando o acidente aconteceu. Veja que interessante, né? Veja, é uma ação passada em relação ao momento que eu falo, mas presente em relação a outro fato no passado. Entendeu a história? Então ele comprava a carne quando o acidente aconteceu. Né? Quando eu ia sempre à casa da vovó. Então, descrever fatos frequentes também, ou repetidos, dentro do próprio passado, é outra ideia para o pretérito imperfeito. É outra ideia. Você quer ver outra? Outra ideia. Designar fatos indicando continuidade no passado. Aí vejam, vocês vão perceber uma coisa legal. É que, essa ideia, veja, deixa eu apagar tudo aqui, é que essa ideia, fatos frequentes, repetidos, indicar, foi o que a gente disse, indicar continuidade. Esta é a temática central do pretérito imperfeito, que é justamente a grande distinção entre o imperfeito e o perfeito. Vocês vão ver isso. É que a ideia do pretérito imperfeito, ele sempre me traz a ideia de algo de continuidade, de permanência, de algo mais longo, algo mais espaçado. O que diferencia do pretérito perfeito, em que a ação ela começa e finaliza no passado e acabou. Interessante isso. Volta lá então para o slide. Então vamos lá. Designar fatos indicando continuidade. Então vamos. Exemplo. Está lá o exemplo. Aqui atrás já. Eu nem vi aqui, Aqui, as diversas tribos que habitavam o continente americano eram de cultura diferente. Algumas caçavam, veja só que interessante. É a continuidade, é a ação, é o fato repetido, e pescavam, ao passo que outras tinham conhecimento de agricultura. Entendeu? Então é um fato de continuidade, de repetição no passado. Outra ideia, descrever pessoas, fatos ou coisas no passado. Tá? Interessante. Vejam, vocês vão ver que a marca da descrição é uma marca presente no pretérito imperfeito. Presente, frequente no pretérito imperfeito. Então está lá, ela parecia inteligente. O rio fazia uma pequena curva antes de cair em catarata. Entendeu? Então a descrição de pessoas. Olha quantos empregos desse cara aí, viu? Olha só. Outro emprego lá, indicar época ou tempo no passado. Olha só. Era época da seca, quando José deixou o Nordeste. Eram 6 horas da tarde quando Ana telefonou. Então isso é muito comum, papel do pretérito imperfeito. Outra interessante, indicar entre duas ou mais ações simultâneas qual estava ocorrendo quando sobreveio a outra. Preste atenção. Nesse caso, o segundo verbo é geralmente usado no pretérito perfeito simples. Aqui, Pedro entrava quando eu saí. Entendeu? Conversávamos quando a criança caiu. Entendeu? Então é outra ideia muito recorrente, que é aquela história, né? Ele comprava a carne quando o negócio caiu. É a ideia do pretérito. Essa é a ideia central aí do pretérito imperfeito. Tem duas ações, tá? Uma curiosidade que eu queria que vocês percebessem é o seguinte, entrava, saí, conversávamos, caiu. Os dois verbos estão em
paralelo. Os dois verbos estão no que a gente vai ver daqui a pouco, que é, a gente diz que os verbos estão em correlação. Bom? Ou seja, eu tenho uma correlação pretérita aí entre o imperfeito e o perfeito. Continue comigo. Outro emprego, expressar frequência, repetição, causa e consequência. Você vê que o trema aqui, o programa insiste em colocar. Nesse caso, os verbos vêm ambos no pretérito imperfeito. Aqui, ó. Frequência, mesma coisa, ó, repetição. É a ideia do pretérito imperfeito. Ó. Eu saía quando ele entrava. Entendeu? Eu saía quando ele entrava. Descrever a ação planejada e não realizada. Eu ia passear, mas começou a chover. Pretendíamos falar com ele, mas não tivemos tempo. Certo? Continua lá o cara, ó. Últimos empregos. Narrar fábulas, lendas ou contos, situando-os no passado. E aí eu vou usar o verbo ser, aquele nosso famoso era uma vez isso, era uma vez aquilo outro. E indicar um só fato preciso no passado, quando a época ou a data em que ocorreu a ação vem claramente mencionada. Então, 2 horas depois de receber o telefonema, Geraldo partia do aeroporto de Congonhas. Passado o tempo exigido por lei, João se naturalizava. Então, é um fato preciso no passado, quando a época ou a data em que ocorreu está clara. Então, você veja a quantidade de ideias do pretérito imperfeito. Mas eu deixo para você aquela ideia do percebam, o centro para o pretérito imperfeito, qual é, professor? É justamente a ideia repetida, a ideia continuada. Tá bom? Continue comigo lá. Pretérito perfeito simples. Esse cara tem um emprego muito simples mesmo. Por quê, professor? Por quê, professor? Ele tem um exemplo, um emprego bem simples. Porque a ideia dele é essa daqui, ó. Acabou. O pretérito perfeito simples indica uma ação geralmente não habitual, concluída antes do fato de falar. O fato começou, é aqui, ó, aqui o centro do que é o pretérito perfeito, ó. O fato começou e terminou no passado. Seja passado remoto ou próximo. Acabou. Esse é o pretérito perfeito. Eu fui, acabou-se ao mercado. Eu estive com ele em 1980. Esta é a marca do pretérito perfeito simples. Aí vejam, nós vamos dar uma olhada agora num cara muito interessante, que é o chamado pretérito perfeito composto. Antes de mais nada, nós precisamos fazer uma colocação. Professor, o que são tempos compostos? Então veja. Tempos compostos são formações elaboradas com os verbos ter ou haver mais um particípio. Então, essa ideia do ter e haver mais particípio é isso aqui que vai me dar o que nós chamamos de tempos compostos da voz ativa. Entenderam? Tempos compostos da voz ativa. Compreenderam? Você vai dizer, professor, por quê? Porque eu não quero que você confunda, é diferente, tá? De ser ou estar mais particípio. Você vai dizer assim, por que, professor, é diferente do ser e estar mais o particípio? Por quê?
Porque nessa situação de ser e estar mais particípio, nós vamos ter a formação de locuções verbais, da voz passiva. Entenderam? Então, olhem a distinção clara. Ter ou haver com particípio composto da ativa. Ser ou estar mais particípio, loque verbal da passiva. Entenderam a história? Então, nessa formação aqui dos tempos compostos da voz ativa, quem vai variar é sempre o auxiliar. Ó. Esses caras que vocês estão vendo ali são verbos. Esses dois carinhas aqui, eles representam verbos auxiliares. Certo? Então, são eles que vão literalmente auxiliar a conjugação ou na conjugação do verbo no particípio. Aí uma curiosidade, ó. Este particípio dos tempos compostos, ele é invariável. Certo? Este particípio ele é invariável. Quem vai variar ou não é sempre ou serão sempre os verbos auxiliares, tá? Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui num tempo composto. Bonito aqui. Posso apagar tudo, né? Maravilha. Então veja. Pretérito perfeito composto. Como é que ele é formado, Rodrigo? Ele é formado justamente, ó, o pretérito perfeito composto indica, a repetição. Presta atenção, hein? Ó, ou a continuidade de um fato iniciado no passado e que ainda se realiza no presente, vindo acompanhado de adjuntos adverbiais como desde, ultimamente e tal. Veja que interessante. Professor, como é que eu formo o pretérito perfeito composto? Olha como ele é formado, ó. Deixa eu só mudar a cor da tinta aqui, ó. Ele vai ser formado pelo presente do indicativo de ter ou haver mais o particípio. Então está aqui, ó. Eu tenho feito tudo por ele desde que quebrou o braço. Não temos tido sorte aqui, ó, ultimamente. Então eu tenho grave em presente do indicativo de ter e haver mais particípio. Combinado isso aqui? Combinado? Eu quero voltar ainda na nossa... vamos encerrar a nossa aula de hoje. Quero voltar ainda, é meio cansativo, eu sei, mas é importante, a falar um pouco sobre esse pretérito perfeito composto numa substituição que é muito frequente nos concursos públicos. Combinado então? Então vamos terminar nossa aula por aqui, voltando, vamos aí à nossa 7ª aula, continuando com verbo, emprego de locução verbal, vamos falar um pouco sobre conjugações verbais, etc, etc. Eu aguardo você na nossa 7ª aula. Um grande abraço. Olá, meus amigos, você que está no nosso projeto Começando do Zero, nossa língua portuguesa, né? Estamos aqui aos poucos trabalhando, pegando conteúdos, pegando informações para a gente depois trabalhar com elas, notadamente na área sintática. Quero que você saiba que o importante desse curso é sempre a gente estar formando em nossa cabeça o conjunto de conteúdos, de conhecimentos. Entenderam? Então, aos poucos, a gente vai pegando aqui informação, vocês vão ver como essas informações elas ganham vida quando nós chegarmos à área sintática. Quando eu chego à parte de sintaxe, vocês vão ver como isso ganha vida, como isso ganha interesse, como isso se torna, todo esse conhecimento morfológico, ele se torna mais vivo, mais atraente, mais interessante, porque aí você vai poder perceber efetivamente a efervescência do conteúdo, tá bom? Então, para você que está nos acompanhando
Para você que já vem aí, estamos agora entrando na nossa 7ª aula. Temos muitas aulas pela frente, então você que está aí nos vendo, um grande abraço, receba o nosso carinho, receba aí o nosso fraterno abraço, né, para você que está em qualquer parte deste país, tudo bem? Tranquilo? Vejam, nós terminamos a 6ª aula, nós terminamos conversando, dialogando a respeito dos tempos, da aplicação dos tempos verbais. Como é que eu uso? Rodrigo, para que é que serve um pretérito imperfeito? Para que é que serve um pretérito perfeito? Entendeu? Então, quando eu... Aí você vai dizer assim, Rodrigo, isso é cobrado em prova? É bastante cobrado. A turma gosta de vez em quando, indagar situações, por que foi usada determinada forma verbal. Tá bom? Então, eu me lembro de que na nossa 6ª aula a gente finalizou dialogando sobre o pretérito perfeito composto. Não foi assim? Volta lá para o slide, vamos dar uma olhada lá no slide comigo. Olha aí, o pretérito perfeito composto. E nós ficamos justamente conversando a respeito desse aqui, desse carinha daqui, ó, né? Ó, aqui, ó, do tenho feito, né? Do tenho feito, né? Nós temos tido sorte, né? Nós temos tido sorte ultimamente. Vejam, um fato curioso que ninguém pode negar é o seguinte: em muitas construções é possível trocar-se, preste atenção, é possível trocar-se o pretérito perfeito composto pelo presente do indicativo. Tá? Eu digo assim, nós temos aprendido muitas coisas aqui no curso. Entendeu? Nós temos aprendido. Vamos lá assim, vamos pegar em vez de nós temos aprendido, vamos pegar o ele, para ficar um singular. Né? Ele tem aprendido muitas coisas aqui no curso. Ora, eu posso trocar ele tem aprendido por ele aprende muitas coisas aqui no curso? Posso. Professor, há alguma restrição? Não. Agora vejam que interessante. A forma do pretérito perfeito composto indicará para nós o quê? Uma ação mais o quê? Durativa. Uma ação que teve início no passado, mas que se prolonga até o presente. Ao contrário do tempo presente, em que eu situo a ação no tempo presente e essa ação pode ter continuidade. Isso é uma pergunta frequente recentemente. Estou falando isso porque eu me lembrei de uma pergunta recente do CESP-UNB. O CESP-UNB fez este tipo de indagação, uma coisa com ideia. A ideia ele mais ou menos, ele tem trabalhado, ele trabalha. Agora, o emprego da forma do tempo verbal composto indica ação mais durativa, ação mais longa, né? Uma ação iniciada no passado. Combinado então? Guarde isso aí com você. Volta lá para o slide, vamos ao novo, conversar um pouquinho aqui agora sobre o mais que perfeito simples. Uma coisa curiosa sobre esse tempo aqui, tá? Vejam. O mais que perfeito simples expressa um fato já concluído antes de outro também no passado. Uma curiosidade sobre o pretérito mais que perfeito para vocês é o seguinte, ó. O mais que perfeito, tá? Ele é conhecido popularmente como o tempo que representa passado, é o passado do passado. Entendeu? É o passado do passado. Então, quando você diz assim, por exemplo, eu gosto dessa ideia aqui, ó, para deixar uma coisa bem clara. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu coloquei mais... Não, tá aqui, ó. Imagine esse período aqui. Quando eu cheguei, vírgula, a reunião já começara. Vejam que interessante. Né? Percebam claramente, tá? Vou até mudar um pouco aqui a cor da tinta, vamos pegar aqui uma
uma corzinha laranja. Vejam que eu estou diante de dois verbos que estão flexionados em tempos pretéritos, tá? A minha pergunta é, qual das duas ações se implementou em primeiro lugar? Qual das duas ações? A reunião ter começado ou eu ter chegado? Ora, a primeira ação foi essa aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Esta foi a primeira ação. Esta foi a segunda ação que foi implementada. Mas você perceba que o fato de eu ter chegado, tá? O fato de eu ter chegado ocorreu, tá? Ocorreu depois de a reunião ter começado, tá? Depois de a reunião ter começado. Por isso que a gente diz que o pretérito mais que perfeito, ele na realidade justamente indica isso, né? Você vê que eu tenho dois passados, tá? Eu tenho dois passados. Uma curiosidade, tá? Uma curiosidade para vocês. Quando vocês forem fazer a avaliação de períodos em que haja a presença de pretéritos mais que perfeitos, sempre fiquem atentos à lógica das ações verbais. Você vai dizer assim, como é isso, Rodrigo? Muito cuidado com a lógica, a coerência das ações verbais. Por quê? Porque de repente eu vou usar um verbo em que a ação verbal ela é ilógica em relação ao outro verbo. Você dizer, Rodrigo, dá um exemplo aí para a gente. Volta lá para o slide. Veja. A Fundação Carlos Chagas colocou em uma de suas provas essa estrutura daqui, ó. Não, peraí, deixa-me. Não foi com quando, não. Foi com mal. A ideia foi. Preste atenção nessa ideia daqui. Vejam, preste atenção. Mal aportou, preste atenção, mal aportou, o navio fora submetido a uma vistoria. Vejam, aparentemente, a estrutura está correta, não é verdade? Você olha e fala, pô, Rodrigo, tá tudo bem, para mim não tem problema nenhum aí não, Rodrigo. É bem verdade? Dê uma olhada lá com segurança. Dê uma olhada com segurança. Analise a coerência das coisas. Analise. Eu vou mudar um pouquinho a cor aqui da tinta. Vamos lá novamente. Respondam uma coisa para mim. Qual das duas ações aqui, pela lógica, ela tinha que ser implementada? Eu quero saber na lógica. A lógica. Quem é que tem que vir primeiro? É o navio aportar ou o navio ser submetido a uma vistoria? Ora, Rodrigo, né? O que eu preciso, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? É perceber que pela lógica, só pode ter sido a ação, tá? Só pode ter sido a ação inicial é a nação dele ter aportado. Primeiro o navio chega ao cais, depois é que ele vai ser analisado. Então vejam, da forma como está aqui, presta atenção, fora submetido, o pretérito mais que perfeito aqui, ó, que está aplicado aqui, está me indicando que essa ação aqui foi a primeira a implementar-se. Vejam, do jeito como está, aqui é a primeira ação, aqui é a segunda. Por quê? Porque o pretérito mais que perfeito, ele acontece primeiro do que o pretérito perfeito que está aqui, ó. Entendeu? Ele começa primeiro do que o pretérito perfeito, que é a ideia de cima, ó. Quando eu cheguei, a reunião
Já começara. Aí você vai dizer, pô, professor, quer dizer que esse negócio está errado? Está errado. O que é que eu tinha que fazer? Inverter as posições aqui, ó. Vamos lá. Tá? Vamos inverter aqui a posição dos tempos aqui. Vamos apagar isso aqui. Né? Vamos apagar isso aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. O que é que eu vou fazer agora, professor? Vamos lá então. Eu vou dizer mal o quê? Mal o quê? Aportou? Não. Mal aportara. Mal aportara. O navio foi submetido. Agora tem lógica, entendeu? Então, quando vocês forem avaliar a questão da aplicação do mais que perfeito, fiquem sempre muito ligados. Por quê, professor? Porque frequentemente aparecem essas inadequações, sempre que forem avaliar pretéritos. Vejam a ação que precisa ser primeiramente implementada. Combinado assim? Então vamos lá agora só finalizando aqui esse pretérito mais que perfeito. Olha aí, ó. A gente aplica, né, situações formais da língua escrita, né, vieram especialmente para o concerto. A gente aplica mais que perfeito para substituir o pretérito imperfeito do subjuntivo. Comportou-se como se fora senhora das terras. Então, veja que curioso isso aqui, né? Que emprego curioso. Na realidade, ele comportou-se como se ele fosse, né? Como se fosse. E eu uso o mais que perfeito no lugar, ok? Veja, eu quero continuar. Sim, tem aqui, ó, em certas frases exclamativas, né? Quem me dera ser rico, né? Eu acho que é o... Não me lembro que ele foi ministro eu me lembro, Gilberto Gil. Foi ministro de quê? Esqueci. Ministro da Cultura, né? Ele tem uma música que ele diz lá, né? Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera. Ele fala, quem dera. Ou seja, frases justamente exclamativas, frases que expressam certos desejos, né? Vejam, eu mais uma vez, eu não quero, vamos continuar aqui, não, aqui é o pretérito, veja, mais que perfeito composto. Né? Pegou a parte de cima do outro slide aqui, não é o simples, é pretérito mais que perfeito composto. Tá? Vejam, eu não quero parar de trabalhar esse pretérito mais que perfeito, porque você vai me dizer assim, professor, a gente não usa. Tá? A gente não usa pretérito mais que perfeito. Eu não uso, professor. Eu não uso pretérito mais que perfeito. Tem certeza? Tem certeza que a gente não usa? A gente usa muito. A gente usa muito. Tá? Agora, qual o detalhe? É que nós não usamos a forma simples do pretérito mais que perfeito. A gente usa a forma composta do mais que perfeito. Você lá de lembrar daquela frasezinha que eu coloquei há pouco antes? Quando eu cheguei, a reunião já começara. A gente não fala assim. Como é que a gente fala? Quando eu cheguei, a reunião já... Exatamente. Já tinha ou havia começado. Então vamos lá, volta comigo. Volta comigo lá. Vamos voltar comigo. Então, ó. Tá? Vamos voltar comigo aqui. Vamos voltar comigo aqui, olha só. Olha, ó. Professor, como é que eu formo o pretérito mais que perfeito composto? Eu vou formar assim, ó. Eu vou pegar os verbos ter ou haver, a gente já viu isso, né? Só que eu vou pegar o ter e haver e vou flexioná-los, ó, no pretérito imperfeito do indicativo. Então eu pego isso aqui, adiciono a um particípio verbal e eu vou ter exatamente a ideia transmitida pelo mais que perfeito composto, ok? Pelo mais que perfeito composto. Entenderam? Então, cuidado, ó. Deixa eu voltar um pouco aqui, ó. Ó, vamos voltar para aqui, ó. Ah, não, apaguei, né? Vamos voltar para aquela ideia lá de quando eu cheguei, tá? Então a ideia que a gente tinha lá é quando cheguei, eu vou dizer a reunião
A reunião já, aí a gente faz, tinha começado. Tá? A reunião já tinha começado. Então, ou tinha ou então havia. Ou não tem problema, pode ser um, pode ser o outro. Então, essa estrutura é justamente, tá, o pretérito mais que perfeito composto. Olha, a ESAF, numa de suas provas bem recentes, eu não me lembro se foi MPOG ou se foi a prova de analista da Receita Federal, a ESAF fez isso, ó, perguntou se podia trocar havia sido, se podia trocar por fora. E aí? Se havia sido, podia ser trocada por fora. Pode? Claro que pode. Porque o que é havia, professor? Pretérito imperfeito do verbo haver. E o que é sido, professor? Particípio. E o que é isso aqui? Pretérito mais que perfeito composto. Então dá para trocar por fora. Quem é fora? Pretérito mais que perfeito simples. Entendeu? Então cuidado com esse tempo. Ele é muito usual na sua forma composta. Nós não usamos a forma simples, mas a forma composta é muito trabalhada. Combinado então? Maravilha? Então vamos continuar aqui comigo. Futuro do presente simples, pelo amor de Deus, é um tempo muito fácil, tá? É um tempo bastante fácil. É usado para indicar um fato futuro em relação ao momento em que se fala. Essa é a grande definição do futuro, tá? Indicar a ação que vai se realizar posterior ao momento que se fala. Então, estão aqui, né? Irei, né? A praia. Eu posso empregar também para quê? Indicar fatos de realização provável, pois estão mediante certa condição. Aqui, ó. Se ele vier, nós vamos falar ainda sobre isso, tá? Essa construção aqui está dentro de um paralelo, ó, está num paralelo, tá? Ó, se ele vier, falarei com ele. A gente vai falar sobre essa construção ainda, isso é uma correlação entre tempos e modos verbais, tá? Ok? E eu posso também, ó, indicar incerteza, dúvida, suposição. Eu digo, será possível uma coisa dessas? Estarei eu aqui pela providência divina? Tá? Você vê as indagações aqui. Aí vejam, eu não queria aprofundar, nem quero aprofundar esse tipo de estrutura, mas eu queria que você começasse a antever esse tipo de ideia. Você vai assim, professor, a sensação que eu tenho, o senhor colocou agora que o futuro do presente, ele pode indicar incertezas? Pode, querido. Pode sim indicar incertezas. Aí você vai dizer assim, mas professor, futuro do presente não é um modo indicativo? Exatamente. Aí você começa a perceber que aquela ideia inicial lá atrás, em que eu digo assim, modo indicativo é o modo da certeza, da realidade, da verdade, de que o modo subjuntivo é de incerteza, probabilidades, tal, suposições, possibilidades. Na realidade, eu posso muitas vezes expressar dúvidas com o modo indicativo. E depois, futuramente, você vai perceber que se pode expressar certezas com o modo subjuntivo. Tudo vai depender do contexto. Entenderam? Tudo vai estar adstrito, preso ao contexto. Tudo bem, então? Volta lá comigo, então. Volta lá comigo, tá? Continue comigo. Uma coisa bem curiosa. Vejam. Antes de eu mostrar essa observação para vocês, só uma curiosidade, porque aí eu já ratifico. Vejam. Vocês sabiam que o futuro do presente, assim como o futuro do pretérito, é uma formação composta? Professor, como é que se forma o futuro do presente? Ele é formado pelo infinitivo do verbo mais presente do indicativo do verbo haver, ó. Tá? Infinitivo, presente, indicativo do verbo haver. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aí o verbo. Eu, tu, ele. Vamos pegar o verbo comprar. Eu, aí eu vou ter lá, ó, eu, infinitivo, né? Eu comprar, comprar, comprar. Está tudo aqui infinitivo. Mais presente do indicativo do verbo haver. Eu, ei, tu, as, ele, a. O que é que vai dar? Eu.
comprarei, tu comprarás, ele comprará. Entenderam? Por isso que a gente frequentemente diz, viu? Que frequentemente nós dizemos que o futuro do presente, na realidade, ele representa uma locução verbal invertida. Como, professor? É verdade. Porque, olha, se eu digo eu comprarei, é que na realidade o que eu estou te dizendo é que eu hei de comprar. Entendeu isso? Eu hei de comprar. Entendeu a história? Por isso que é possível trocar o futuro do presente simples por uma locução verbal. Volta lá para o slide, então, para a gente demonstrar isso aqui. Então, ó, você já viu como é esse negócio? Né? Já percebeu? Então, vamos apagar tudo aqui e vamos ver a observação. Ó. Olha lá a observação. O futuro do presente simples é comumente substituindo a língua falada por locuções verbais. Geralmente vai ser formado assim, ó. Presente do indicativo, do verbo haver, aqui, ó. Mais preposição de, para exprimir intenção. Então tá lá aqui, ó. Hei de falar. Ora, professor, o que é essa história do eu hei de falar? É justamente eu falarei. Entendeu? Então, dá para trocar um pelo outro sem grandes problemas. Tudo bem? Vamos continuar então? Então vejam só. Futuro do presente composto. Tá? A gente viu o simples, vamos ver o composto. Então, futuro do presente composto indica ação futura consumada antes de outra também futura. Então observem aqui, ó. Já teremos terminado o trabalho quando eles chegarem. Ora, o que é que eu vou ter aqui? Eu terei, tu terás, nós teremos. Nós vamos ter o futuro do presente do indicativo. Vejam que eu estou com o futuro simples, mais o particípio. É o próprio futuro. Tá? É o próprio futuro, observem. Possibilidade de uma ação, ó. Terão saído, então o que eu tenho aqui? Futuro. Futuro do presente, simples, tá? Mais um particípio. Então, eu estou diante justamente de uma forma composta para o futuro. Né? A mesma indicação, a mesma ideia, né? Transmitida pelo futuro, apenas com algumas variações. Né? É uma ação futura consumada antes de outra ação. Então, nós vamos terminar o trabalho quando teremos terminado quando eles chegarem. Ok? Continue aqui comigo. Futuro do pretérito simples, tá? Esse cara, deixe-me só dizer uma coisa a vocês, olhem. Esse cara é perigoso, tenham cuidado, aprendam sobre esse cara. Esse tempo verbal é muito cobrado, entendeu? O CESP adora perguntar sobre esse cara, a ESAF, a Fundação Carlos Chagas. Então, olho vivo nesse tal do futuro do pretérito. Tá bom assim? Volta lá então comigo, vamos lá. Então, observem, olha só. Para indicar um fato futuro em relação a um fato passado. Ele prometeu a Maria que chegaria antes das 6, certo? Ele prometeu a Maria que chegaria antes das 6. Professor, interessante essa ideia. Essa ideia é verdade, tá? É a ideia. Aí você vai assim, professor, qual é o centro? Qual é o objetivo principal do futuro do pretérito? No geral, é sempre indicar uma ação hipotética em relação a um fato situado no passado. Tá? Sempre. Né? Você vai assim, como, professor? Como? É sempre dizer assim, ó, eu viajaria mais se eu ganhasse mais dinheiro. Essa que é a ideia básica do futuro do pretérito. Eu viajaria. Aí, sobre essa ação de viajar, nós temos uma indagação. Professor, quando eu digo assim, eu viajaria, eu gosto sempre de fazer uma analogia. Deixa eu só pegar água aqui, eu só sair aqui para pegar uma aguinha aqui, ó. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta a você. Eu estou com um copo com água aqui. Eu digo assim para você, olha, se aqui, presta atenção, se aqui houvesse suco de laranja, eu beberia.
Perceba. Se aqui houvesse suco de laranja, eu beberia. Aí vem uma pergunta. A ação de beber, isso foi uma pergunta do CESP, com outra construção. A ação de beber, ela é impossível? Resposta, não. Não, professor. A ação de beber, ela é improvável? Não. Claro que não. A ação de beber está tão somente condicionada. Eu beberia? Beberia. Se houvesse, mas não há, a água. Entenderam a história? Então, a ideia do futuro do pretérito é esta. Então, olho vivo, porque geralmente indagam isso a vocês. Olha, a ação do futuro do pretérito indica um fato impossível. Não. Indica um fato improvável. Depende da construção, mas geralmente não. O futuro do pretérito, a base dele é o condicionamento da ação. Tá bom assim? Eu vou voltar com ele, vamos à segunda parte da nossa aula de hoje. Eu aguardo você.